Iremos iniciar o nosso culto e eu convido a todos, então, a tomar o seu assento e reverentemente, diante da presença do Todo-Poderoso, que é o dono das nossas vidas e Senhor da nossa instituição de ensino, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, nós nos prostramos, nós nos quedamos e vamos ouvir, então, o prelúdio, nos preparando para o louvor, adoração e exaltação do nome do Senhor. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração de júbilo. O Instituto Presbiteriano Mackenzie celebra nesta noite ao Deus Altíssimo e consagra a Ele cada um desses espaços, cada metro, cada momento, cada pessoa que aqui vive e viverá. Dedicamos a Deus, pois Ele é o dono do Mackenzie. Acolhemos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o nosso louvor suba à presença do Altíssimo e do seu trono de graça e misericórdia Ele ordene sobre nós, sobre nossas famílias, sobre o Mackenzie, a sua bênção agora e sempre. Eu convido a todos nesse momento a se colocarem de pé e juntos procedermos à leitura da palavra do Senhor, que se encontra na liturgia impressa em suas mãos e que dividimos entre oficiante e congregação. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ainda de pé, oremos ao Senhor. Paramos as nossas atividades aqui, ó Pai, para te cultuar, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, o Senhor, o único, digno de louvor, de adoração, aquele que está acima de todos, o soberano Senhor. O teu povo se encontra aqui agora, Pai, curvado, Senhor. Cada um de nós estamos curvados diante do Senhor.
para te exaltar, para te bendizer. Receba, Senhor, a adoração do teu povo nessa noite. O Senhor, que é o Senhor desta casa, que é o Senhor desta igreja, que é o Senhor do Mackenzie, o único digno de adoração. Nós oramos, Pai, nesse dia que o nosso coração transborda de alegria. Nós reconhecemos, não fosse o Senhor nas nossas vidas. Receba, Pai, essa oração de adoração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos todos cantar juntos o hino do novo cântico, o hino 18, Deus dos Antigos. Convido todos a se assentarem, ao tempo que também convido todos os presentes para, com atenção, ouvir a leitura que farei do Salmo 111, as obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembléia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça.
fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Seu louvor permanece para sempre. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Amém, queridos. Vamos louvar ao nosso Deus, ouvindo desta feita o coro da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Do Salmo 130 nos vem a convocação para a contrição e o arrependimento. Mesmo assentados como nos achamos, vamos proceder a esta leitura conforme a orientação do programa litúrgico. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas.
vamos, nos instantes que se seguem, usufruir desse momento precioso do culto, porque o Senhor nos abre um espaço muito particular, momento indevassável mesmo, para que no silêncio de nosso coração o busquemos arrependidos, contritos e certos do seu perdão. Curvemos as frontes e tenhamos um momento de oração silenciosa. Diante de um coração que se rende ao Senhor, é prudente nos apropriarmos da sua graça. Então eu convido a todos de pé para lermos numa só voz a promessa da graça de todos aqueles que buscam ao Senhor Jesus. Leamos a uma só voz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Romanos 8:1. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos ao Deus da nossa história, louvamos ao Deus da nossa vida e agradecemos juntos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. O Senhor deu paz ao seu povo e habitará no meio dele para sempre. Esse é o momento de sermos edificados pela palavra de Deus. E quero agora convidá-los a abaixar a sua fronte para que nós peçamos a Deus que, assim como iluminou o reverendo Roberto Brasileiro na preparação desta mensagem, que o Senhor também nos ilumine na leitura da sua palavra, para que possamos receber a porção que Ele tem para cada um de nós. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças por todo esse dia, por tudo que pudemos fazer, pelo privilégio de chegarmos a este lugar e celebrarmos o teu nome.
E agora, Senhor, queremos pedir que o Senhor traga cativa a nossa mente e o nosso coração, para recebermos a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Coro masculino da Igreja Presbiteriana de Botafogo, uma vez mais, vai nos dirigir na adoração, nos preparando para a palavra do Senhor que será proclamada. So
Meus amados, hoje é um momento muito singular para todos nós. Momento que nós agradecemos a Deus por essa nova sede do Mackenzie aqui no Rio de Janeiro. Agradecendo a Deus porque agora nós estamos na nossa casa em definitivo. Nós temos muito o que fazer ainda. Já temos outras sedes, nós esperamos a expansão do Mackenzie no Rio, nós vamos precisar de outros prédios, mas este é um prédio singular para nós. Nós tivemos muitas tentativas para adquirir um prédio no Rio de Janeiro. Chegamos a fazer negócios, depois a pessoa desistiu na hora de assinar os documentos. Aí partimos para outras regiões, partimos para outros lugares, até que este prédio apareceu, quase como um ato da graça e do poder de Deus, que assim nós entendemos. Foi fácil fazer o negócio, foi tranquilo, tivemos todos os cuidados necessários, Deus nos deu este prédio, nós louvamos a Deus por estar nele. Eu agradeço meus pais pelo meu nome ser o nome deste prédio. Não mereço. Não mereço porque não é por estar no Mackenzie há tantos anos. Há muitas outras pessoas que deveriam receber e dar um nome a este prédio. Mas eu quero expressar minha profunda gratidão aos meus pais, para que os irmãos possam ter conhecimento e aqueles que estão conosco possam conhecer a estrutura do Mackenzie. O Mackenzie é formado por 19 membros, espalhados pelo Brasil todo. Todos esses conselheiros do Mackenzie são voluntários. Nenhum conselheiro recebe nenhum centavo e nem jeton. Ele recebe simplesmente a passagem e hospedagem. Todos nós somos voluntários. E esses 19 conselheiros se reúnem, normalmente, às vezes, quase todo mês, ou às vezes 2 vezes por mês, ou também 2 meses, depende de cada comissão que ele faz parte. Isso faz parte da vida nossa. Pela graça de Deus, em 94 eu fui eleito para participar do Conselho do Mackenzie, mesmo morando distante. Estou no Mackenzie desde 94 até hoje como voluntário. Então, todos nós somos voluntários, todos nós exercemos nossas funções de forma voluntária, mas todos nós sentimos alegria de poder servir a nossa instituição. O Mackenzie hoje consta com mais de 20 mil bolsas distribuídas. Nós só temos um orçamento igual ao nosso, o orçamento da Fundação Bradesco. Nós somos a segunda área do Brasil, dentro do Brasil todo, no trabalho social. Nós entregamos a cada ano para o Brasil mais de 300 milhões em obra social. Isso ano a ano. Isso faz parte da cultura do Mackenzie. Nós recebemos e nós damos. Isso que alegra o nosso coração. Um dia, quando algum historiador for coletar dados sobre o Mackenzie, vai ver a diferença que o Mackenzie faz. Estamos sustentando um hospital com 500 leitos, sendo 90% desses leitos todos do SUS, na capital, em Curitiba. Quando tivemos a Covid, o Estado do Paraná, a capital, não precisou de fazer nenhum hospital de campanha. O Hospital do Mackenzie sustentou e cuidou de todo o trabalho de Covid. Deus, pela sua graça, é que dirige todas as coisas. E nós louvamos a Deus por isso. A visão e a inteligência de cada um dos nossos pares é que dirige essa organização. Então, eu quero expressar a profunda gratidão a todos, nesta hora, neste prédio histórico, porque ele simboliza para nós uma gratidão à Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro.
Rio é a primeira igreja do Brasil da Igreja Presbiteriana. Em 1962, no dia 5 de janeiro, foi estabelecida a primeira igreja no Rio de Janeiro. Eu agradeço ao reverendo Guilhermino, que está conosco, que era presidente do Supremo Conselho, a pessoa que me antecedeu na presidência, pela bondade dele, pelo carinho dele, muito que eu aprendi com ele. E eu louvo a Deus por seguir os passos de homens tão firmes, dentro de propósitos tão determinados. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus por tudo. O texto que nós escolhemos é um texto de gratidão, uma oração de Davi. O texto mais conhecido dos irmãos está registrado em 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação, ou perante a congregação toda, e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nesta hora, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças te damos, Senhor. Quando nós olhamos a perspectiva da gratidão, é bom que nós entendamos que esse texto traz de uma maneira muito clara para nós. Primeiro, trazendo a pessoa de Deus, depois aquilo que Deus faz, e por último a pessoa do homem. E é nessas três perspectivas que eu quero estudar esse texto. Eu quero que nós olhemos primeiro para Deus, o Deus que nós cremos, a teologia que nós temos, a visão que nós procuramos estabelecer como reformados que somos, como herdeiros da reforma do século XVI, que teve na pessoa de João Calvino, o grande homem que, de fato, trouxe a nós as bases estruturantes de um entendimento reformado das Escrituras Sagradas pela iluminação do Espírito Santo. O texto nos ensina, primeiramente, que o Deus que nós cremos, o Deus de Israel, o Deus da igreja, é Deus de eternidade a eternidade. Em outras palavras, Deus não tem começo, Deus não tem fim. Deus não é criado por mãos humanas, Deus não é estabelecido por nós, Deus é Deus. A essência de todas as coisas, muitas vezes, nos leva a descobrir a grandeza de Deus à medida que nós compreendemos a eternidade de Deus. O jornal Estado de São Paulo, eu gosto muito do jornal Estado de São Paulo, eu gosto muito dos articulistas desse jornal, nos trouxe uma pérola preciosa do dia de ontem, uma análise sobre a pessoa de Deus, olhando da perspectiva de um filósofo francês, que um dia, ao entrar e a compreender a grandeza de Deus, ele escreveu uma das frases mais belas, que imprimiu a nós esse sentimento que nós temos: Deus existe. Deus é Deus. Froissart queria traduzir a sua experiência com Deus, queria apresentar a pessoa de Deus,
na perspectiva da sua própria experiência. Mas quando nós lemos esse texto, nós temos vendo Davi dizer: Deus de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O poder, a grandeza, a honra, a sabedoria, a vitória, a majestade, tudo que há nos céus, na terra, tudo lhe pertence. É bom que nós entendamos isso, que nós possamos compreender isso. E quando nós olhamos essa perspectiva, olhamos a pessoa de Jesus Cristo, que sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, à semelhança de homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o que nos chama a atenção na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é que Ele abriu mão de tudo, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós. É uma das coisas mais lindas das Escrituras, e uma das coisas mais belas das Escrituras, que Deus se humaniza. É Deus que se humaniza, não é um homem que se torna divino, mas é Deus que torna homem, para compreender, para entender, para saber o que nós somos e como nós somos. Esta é a beleza da gratidão. O Deus que nós cremos não é um Deus que vai fazer de nós pedaços dele, partículas dele. Não é o Deus do panteísmo. Nós não somos partícula de Deus nem parte de Deus. Nós somos homens criados por Ele. Mas Ele, sendo Deus, Ele se humaniza em Cristo Jesus, para sentir as nossas dores e para passar pelas nossas experiências, abrindo mão de todas as coisas. Mas tudo é de Deus. A segunda coisa que esse texto tem me ensinado, que a gratidão nos chama a atenção, o que vem de Deus. Se do lado nós cremos na pessoa eterna de Deus, do outro lado nós podemos pensar o que vem de Deus. Davi foi o grande rei de Israel. Na vida de Davi houve muitas histórias interessantes, mas possivelmente a história que mais marca a minha vida é quando eu me lembro de Davi. As Escrituras registram isso de uma maneira magistral. Davi queria construir o templo para Deus. Davi queria construir uma casa para Deus. E Davi se prepara tudo para construir essa casa, para construir esse templo para Deus. Tudo ele se organiza para isso. Mas quando Davi estava tratando essas questões com o profeta Natã, e o profeta Natã entusiasmado, o rei vai construir o templo. O rei vai construir o templo. O grande rei Davi, na cidade de Jerusalém, ele vai construir o templo. Natã voltou empolgado para a sua casa. Eu muitas vezes paro para pensar que Natã voltou para a casa dele quase voando. Eu não sei quando alguns de nós temos alguma experiência que marca as nossas vidas, a gente parece que está voando. Natã voltou voando. Mas quando chegou na sua casa, Deus falou com ele: Natã, volta lá. E diga uma coisa para Davi. Davi precisa quebrantar o coração. E diga uma coisa para Davi. Ele não vai construir a casa para mim, mas o seu filho vai construir. Por isso nós temos o templo de Salomão. Mas você vai dizer para Davi: Davi, eu te tirei do meio da manhada. Você era simplesmente um cuidador do rebanho do seu pai. Você era o filho mais novo, que aos olhos humanos não teria nenhuma condição de chegar onde você chegou.
eu tirei do meio da manada e eu te constituí rei. Quebranta o seu coração. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Davi aquilo que ele exprime nesse texto: riquezas e glória vem de Deus. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força. A nossa dependência é total em Cristo Jesus, o nosso Senhor, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. É Deus que dá tudo para nós. Os lugares que nós ocupamos, as posições que nós ocupamos, nada é nosso, mas é Deus que deu. Foi Deus que deu esse prédio para nós. Foi Deus que colocou nas nossas mãos esse prédio. Como é Deus que está dando a nós a oportunidade de nós abrirmos novos caminhos em outros lugares. É Deus que tem colocado tudo isso para nós. Deus que tem abençoado a inteligência de cada um daqueles que dirigem o Mackenzie, dos nossos gestores, dos nossos professores, daqueles que ocupam as nossas cátedras. É Deus que dá inteligência a esses homens, para que eles possam se conduzir e marcar a vida das pessoas. Tudo isso que vem das mãos de Deus. Não é nada nosso. No Mackenzie tem momentos que nós passamos a noite em oração, em algumas decisões. No outro dia, como um ato de mágica, Deus esclarece para nós. Mas algumas vezes nós tomamos alguma decisão e no outro dia Deus faz com que nós tenhamos coragem de desfazer a nossa decisão. E nós temos de pedir perdão aos irmãos, reconhecer os nossos erros e reconhecer que aquele não é o caminho que nós vamos seguir. Isso é um aprendizado diário, constante. É um olhar para a história e compreender que tudo que nós temos vem das mãos de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A visão de Deus, o que provém de Deus, e agora a visão do homem. Quem nós somos? Quem nós somos? A grande revolução protestante do século XVI, e o século XVI tinha dois momentos muito interessantes. De um lado você vai encontrar um Erasmo de Roterdã, de outro lado você vai encontrar um Lutero. Viveram no mesmo período histórico. Do outro lado, mais tarde, surge um menino, João Calvino. Que a diferença de idade entre eles é grande. Não é uma diferença tão pequena. Quando a reforma eclodiu na Alemanha, em 1517, Calvino nasceu em 1509. Lutero já era um monge, era um professor, já era um estudioso. Então Calvino foi aquele menino que foi instruído, mandado pelo seu pai para o colégio de capetos da França, o melhor colégio daquela época. O seu pai queria que ele tivesse a melhor instrução. Ele tinha uma inteligência nova. Podemos dizer que Calvino era um gênio daqueles dias. Aos 22 anos, ele já escreve um tratado sobre Sêneca. Calvino produziu obras grandiosas. Mas o que fez de Calvino o grande homem que ele chegou a ser, foi ele ter descoberto a sua dependência exclusiva de Deus, e uma das doutrinas que ele resgatou, nem de Lutero, nem dos grandes estudiosos dos seus dias, mas Calvino foi no século IV, e resgata de Agostinho
a ideia primeira, que todo homem é pecador, é corrupto todo homem. O homem não é nada. Se de um lado havia o iluminismo de Erasmo e o humanismo, que cria que o homem era o centro, porque o homem poderia decidir todas as coisas. Do outro lado vem a ideia de João Calvino, que o homem era nada. A sua dependência é total de Deus. É Deus que dá ao homem a condição de ser alguma coisa. E agora o texto sagrado leva-nos a esta compreensão. Porque quem sou eu? Davi dizendo, quem sou eu, Senhor? Quem é meu povo? Quem somos nós diante de Ti, para darmos voluntariamente essas coisas? Nós somos simplesmente estranhos e peregrinos, nós passamos pelo mundo. Nossas vidas podem subir a 60, 70, 80, 90, a 100 anos, mas quem somos nós? A dura realidade é quando a gente fica sabendo que um amigo nosso morre. Eu estou com 72 anos. No final dessa semana, eu recebi a notícia que morreu um dos grandes amigos meus, o José Martins. O José Martins é um homem que marcou a minha vida, por algumas razões. Ele foi o homem que teve coragem de me convidar para ser professor, quando eu saía do seminário. Foi o homem que teve coragem de me introduzir, mais tarde, para ser o diretor do IBEL. Foi um homem que fez o meu casamento, batizou os meus filhos. Nós tínhamos uma amizade muito boa, muito chegada. Eu estava olhando, ele morreu aos 85 anos. Aí até eu brinquei com a minha esposa. Se for olhar nessa faixa, eu só tenho mais 13. Nós somos peregrinos. Nós somos passageiros. Nós não somos eternos. A única coisa que nós podemos deixar como legado é trabalho, trabalho e mais trabalho. Cumprir nossas obrigações e dizer por nosso Deus: Senhor, tudo fiz para a glória do Senhor. O Senhor é tudo da minha vida. Nós somos estranhos e peregrinos. Os nossos dias passam como sombra e não temos permanência. Quem somos nós? Por isso que a gratidão vem de Deus, a Deus. É a Deus que nós damos graça e damos glória. Pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e por sermos o que somos, homens fracos, débeis, passageiros e estranhos neste mundo. Mas Deus, pela sua misericórdia, mandou seu Filho, que mesmo a despeito de nós sermos pecadores, Ele morreu por nós, para nos dar uma nova vida, uma nova estrutura, uma nova visão. Que Deus seja louvado. A gratidão nossa a Deus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de ouvirmos a palavra de Deus, caminhamos para o final deste momento de culto. Mas antes de terminar, é importante que eu traga uma palavra do significado do que fazemos aqui. Porque para nós, como Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, tem uma razão de ser nós começarmos esse novo tempo numa nova localidade, fazendo o que fizemos no dia de hoje. Porque, primeiramente, o Mackenzie, na sua história,
ele caminha no encontro de duas verdades que pautam todas as suas ações. E essas verdades, elas foram escritas em pedra e colocadas no prédio número 1, George Chamberlain. Mackenzie, ele é dedicado às ciências e humanas. Não há nisso um dualismo. Há nisso a certeza de que as duas coisas precisam caminhar juntas. A segunda verdade que queremos compartilhar com vocês é que não estamos aqui inaugurando um colégio. Para o Mackenzie, faculdade, educação, não é um negócio. Não é um negócio. Conhecimento não é um negócio. É uma missão. É uma missão que o Mackenzie tem cumprido em seus mais de 150 anos de história. E por isso, ele vem se expandindo pelo Brasil para poder, com a qualidade, com a excelência que precisa, dividir e levar conhecimento, porque aprendemos isso na Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ainda há forma de fazer. E por isso nós, como conselho, não só o Conselho Deliberativo, o Conselho de Curadores, mas todas as forças vivas da instituição, o sabem muito bem, que desejamos e precisamos realizar as coisas no Mackenzie com excelência. Essa é uma busca constante, a busca da excelência. Por isso que pegar faculdades no Rio de Janeiro e investir nelas, no sentido de que elas se tornem padrão, segundo o país estabelece, e é muito significativo termos aqui, dentro desta sala, aquele painel que nos mostra que o Mackenzie Rio de Janeiro alcança a nota 5. Isso não serve de orgulho, isso não é orgulho. Isso é a confirmação de que aquilo que fazemos, precisamos fazer com excelência. E hoje, nós não estamos dedicando pau e pedra. Nós não estamos falando só de um lugar, mas estamos falando de o começo de um objetivo que ele há de continuar e crescer e ser bênção não só na cidade, mas no estado do Rio de Janeiro. Por isso, eu, em nome do Conselho Deliberativo, eu quero agradecer a presença dos irmãos e das irmãs aqui, mas especificamente ao presidente, ao secretário executivo e ao tesoureiro do Supremo Conselho pela presença aqui. Quero agradecer aos presidentes de sínodo, meus pares, que vieram de longe, inclusive, para participar desse momento de celebração. Quero agradecer aos presidentes de presbitérios, que também, de uma forma especial, vieram para participar, colegas pastores, presbíteros, diáconos, as forças vivas, temos aqui representantes da SAF, da UPH, da OMP, da UPA, só não vi criança. Opa, já levantaram a mão lá. Davi levantou a mão, estou presente. Olha, se eu não reconhecer a neta do diretor, ele me excomunga. Mas quero agradecer aos membros do Conselho de Curadores do Mackenzie, membros do Conselho Deliberativo, a diretoria executiva, o reitor, cadê o reitor? Está aqui, doutor Marco Túlio, o diretor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, por ter nos brindado com a sua presença. E aqui agora falo a toda a estrutura do Mackenzie Rio, reverendo doutor Vladimir, Rogério de Andrade, nosso capelão, reverendo Sandro, aos coordenadores dos cursos, aos colaboradores, aos alunos. Irmãos, os alunos perguntaram, nós podemos estar presentes? É claro, a gente tira todo mundo aqui dentro, mas vocês entram. E graças a Deus que eles quiseram estar, porque o Mackenzie tem esse DNA. Os alunos se sentem parte do todo. Quero agradecer também especificamente, na pessoa do doutor Davi Lacerda, um engenheiro responsável pelo retrofit. Quero agradecer a
toda a equipe, todos os funcionários, todos aqueles que dedicaram seus dias pela transformação ou na transformação deste ambiente. Quero agradecer aos funcionários do Mackenzie São Paulo que vieram estar conosco aqui nesse dia. Mas, de maneira especial, pela honra que nos concede, eu quero agradecer ao general de Exército André Luiz Novaes Miranda, comandante militar do Leste, pela honra de estar aqui conosco. O Exército Brasileiro e, particularmente, o Comando Militar do Leste sempre tem sido um parceiro de nossa instituição. E a nossa expectativa, general, é que essa parceria ela continue. Quero agradecer a presença do Major Brigadeiro do Ar, José Madureira Júnior, que, de igual forma, representando a nossa Força Aérea Brasileira, vem nos abençoar e honrar-nos com a presença dessa força. E o nosso embaixador, presbítero Dr. Maurício, já nos anunciou que existem aí parcerias em vista. Isso é bênção. Quero agradecer ao Almirante Batista, comandante da Escola Naval, parceira mais do que antiga. Não sei se todos aqui sabem, mas anualmente o Mackenzie e a Escola Naval se reúnem numa abençoada confraternização que os alunos de ambas as escolas realizam provas, são várias provas. Na maioria das vezes nós ganhamos, Almirante. Mas é um privilégio. A gente pode dizer que a Escola Naval é a nossa casa. Quero agradecer a presença do general Ramírez, da DSEX. Obrigado pela distinção em vir estar conosco também e celebrar nesse dia que para nós é festivo. De maneira também muito especial, na pessoa da primeira-tenente Bruna Reis Monteiro, do Grupamento de Bombeiros do Humaitá, peço que a leve a nossa saudação e a nossa gratidão, porque a maneira não só correta, precisa e rápida com que os bombeiros trataram a seriedade da inauguração nossas 2 unidades aqui, simplesmente nos fizeram ficar como quem sonha. Toda a documentação referente ao alvará das 2 unidades, aqui o prédio 51 e o 70, nós estamos prontos para já no dia de amanhã começar o nosso primeiro dia de aula. Já é amanhã, né, senhor diretor? É amanhã, o primeiro dia de aula. Quero registrar a presença do Dr. Tony Chalita, secretário municipal de transformação digital, que vem junto com a professora Gabriela, com o professor Gabriel também. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Registro a presença também do Marcelo Caleiro, secretário municipal de Cultura. Obrigado pela estada entre nós. Também está conosco, representando a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Afonso Danzicur e Silva, chefe de gabinete, que vem junto com o Lincoln Nunes Múrcia, superintendente de Administração e Finanças. Bem-vindos. Quero registrar também aqui a presença do presidente do INSS, nosso irmão Glauco Van Burger. Obrigado por prestigiar este momento. Mas, irmãos, quando a gente se refere às pessoas, a gente corre o risco de esquecer. Mas eu fiz questão de fazer isso, dada a distinção com que nós fomos tratados. Mas eu preciso ainda fazer um registro, porque uma obra como essa, ela tem muitas dimensões, muitas idas, muitas vindas, lida com um sem número de instituições e é preciso um trabalho constante. Mas ouvi uma pessoa que entre nós ela foi reconhecida pela casa, que ela agiu de uma maneira que vai muito além das possibilidades. E ela decidiu dedicar o seu tempo a que nós conseguíssemos toda a documentação para que aqui chegássemos. É uma professora da casa. Eu gostaria de chamar a professora doutora Isabeli, que viesse aqui à frente, por favor. Se chorar, eu vou mandar voltar.
Isso. Mãe. Pode chorar até aqui. Isso. Essa irmã foi incansável. Ela que lutou para que nós conseguíssemos a tempo conseguir toda a documentação e os alvarás para que a casa pudesse funcionar no dia de hoje e a partir de agora. Isabeli, nós temos uma dívida de gratidão. E é claro que falar é importante, mas há certas coisas que é melhor também que a gente deixe um marco de gratidão. Por isso eu quero convidar o reverendo Vladimir e o reverendo Sandro, que os dois entreguem uma pequena lembrança da gratidão do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie ao seu trabalho. Isso. Depois sou eu. Isso. Tira a foto. Pronto. Até sorriu. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Agora eu quero convidar todos que se coloquem de pé, pois é hora de nós dedicarmos ao Senhor este lugar. Eu quero convidar o reverendo Roberto Brasileiro que faça essa oração de dedicação e impetre sobre nós a bênção apostólica. Depois nós vamos nos assentar, porque o coro masculino da Igreja de Botafogo ainda tem uma mensagem para a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças. Ó Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. E da maneira singular que o Senhor conduziu todas as coisas. Um dia o Senhor despertou o Mackenzie para ver este prédio. O Senhor despertou os engenheiros, os arquitetos, para o estudo desse prédio, para que nós pudéssemos colocar aqui os nossos alunos. Um dia o Senhor abriu as portas para que nós pudéssemos ter recursos, para que este prédio pudesse de fato ser nosso. E nós te louvamos por isso. E nós não temos outra maneira de expressar nossa gratidão a não ser dedicá-lo ao Senhor. Que aqui seja um lugar de estudo, um lugar dedicado às ciências humanas e divinas. Que nós possamos, ó Pai, dia após dia, aprendermos com o Senhor, a vivermos uma vida plena perante o Senhor. E quando nós olharmos para este edifício, ou para o edifício ao lado, nós possamos dar glória ao Senhor. Porque tudo vem das tuas mãos. Quem somos nós? Nada. O Senhor é tudo. A glória e a honra lhe pertence. Nos ensina, ó Pai, a dedicarmos todas as coisas ao Senhor. Cada sala, cada ambiente, que aqui nós possamos ter a melhor ciência, a excelência do ensino, e que possamos nos primar para cumprir aquilo que o Senhor mesmo nos chamou, cumprindo a nossa vocação. E em nome do Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e dedicamos esse prédio. Amém. Agora, queridos e amados irmãos, que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa estar sobre todos, possa estar sobre este lugar, possa estar aonde nós formos, guardados e protegidos pelo Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Poder assentar.
força nada